Então, pessoal, estamos começando aqui a aula 1. No caso, a última aula foi a aula 0, foi mais uma parte introdutória, e hoje a gente vai ver a aula 1, que é o primeiro módulo da CEA, que é o Sistema Financeiro Nacional, ou CFN. Qualquer dúvida aí vocês podem estar me interrompendo, tá? Sem nenhum problema. E aí a gente vai fazendo conforme isso, e no final da aula também. Eu sei que tem um pessoal que é mais introvertido, que não quer atrapalhar, então também se quiserem depois mandar no privado ou no grupo ali, sem problema nenhum, as dúvidas. Então vamos lá, o que é o Sistema Financeiro Nacional? Basicamente, o Sistema Financeiro Nacional engloba tudo que a gente tem na parte de transações financeiras, é basicamente um conjunto ali com as normas e com os bancos. Bancos que eu digo é instituição financeira no geral, seguradoras, tudo. Então, desde o Pix para a padaria, quando tu vai comprar pão, até o seu Antônio comprou um terreno no jogo do bicho, ele ganhou o terreno no jogo do bicho, depositou o dinheiro, tudo isso daí vai estar englobando ali o CFN. Eu gosto de falar CFN que abrevia, assim, é mais rápido. Mas, enfim, engloba toda essa parte. E nele tem, principalmente, duas figuras importantes para a gente estar se atentando, que é o agente superavitário e o agente deficitário, tá? O agente superavitário é basicamente o seguinte, imagina só que o... Deixa eu pegar um nome. Seu Matinho vai no banco e fala assim, pô, meu nobre, ganhei uma grana, ganhei 50 mil. Tô querendo investir isso aí numa aplicação que renda. O que tu tem aí para mim? E aí o gerente vai dar as opções para ele ali, tudo certinho. Ele vai investir essa grana, por quê? Porque ele tá sobrando, ele tá com mais grana do que ele efetivamente precisa. Então ele é um agente superavitário, porque ele tem ali o que a gente chama de superávit. Superávit nada mais é do que ter muito mais dinheiro. E o agente deficitário, que a gente chama, é, sei lá, a dona Olinda, que vai no banco e chega ali pedindo um empréstimo porque ela quer comprar um kit de panela antiaderente, entendeu? Ela tá precisando de dinheiro, ela não tem o dinheiro, mas ela precisa para comprar alguma coisa. Então ela vai ali, pede um empréstimo e consegue. E aí o que acontece? A gente vai ver isso mais na aula 3, que é de renda fixa, mas o banco, ele principalmente ganha nessas duas pontas. Porque, por exemplo, vamos supor que ali, com o seu Matinho, ele pega, por exemplo, uma aplicação que tem uma rentabilidade ali de, vamos botar 1% ao mês. E aí ele cobra, não, 1% não, 0,80% ao mês. E aí ele pega ali da dona Olinda um juros no empréstimo dela de 1%. Vocês estão vendo que, pô, ela está pagando 1%, ele está ganhando 0,8%. Tem uma diferença de 0,20% nisso aí. Essa diferença é o que a gente chama de spread bancário, que é basicamente o dinheiro que o banco ganha fazendo essa intermediação financeira entre o agente deficitário e o agente superavitário. No caso, sempre o banco está ganhando esse valor. Pode ser qualquer outra diferença, tá? Eu botei 0,20 só de exemplo, mas pode ser qualquer outra diferença de valores aí. E gerenciamento de recursos, porque, né, quando vocês vão pagar a conta para a Corsã ali de água, quem vai fazer a transferência efetiva vai ser a instituição financeira também. E isso a gente chama aqui de gerenciamento de recursos, enquanto que aquela parte que eu falei do spread, da Dona Olinda, ali do seu Matinho, é a parte da intermediação financeira. Aqui na hierarquia das instituições, né, dos órgãos que tem dentro do CFN, a gente tem os órgãos normativos, que são os top, assim, estão acima de tudo, de todos, que são basicamente três conselhos. É o CMN, Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é o CMN, Conselho Monetário Nacional, o CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, e o CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Eles são os normativos, eles fazem o quê? Eles são conselhos, ou seja, eles só aconselham. Efetivamente, eles não fazem nada, eles só aconselham. Então, basicamente, quem vai fazer alguma coisa são os órgãos executores ou supervisores, pode usar qualquer um dos dois nomes, mas o mais famoso é os executores. Por quê? Porque, como o nome diz, eles executam. Mas eles não executam o que eles quiserem, eles executam o que os órgãos normativos falam para eles executarem. Então, é basicamente o órgão normativo dá a direção, ele fala o que ele quer, e o órgão executor vai correr atrás do prejuízo para fazer com que essa realidade aqui aconteça. E os operadores são as instituições menores, são os bancos, tipo o Banco do Brasil, um Santander, um Itaú, são esses aí. Claro que operadores não é só banco, né, instituição financeira. Pode ser também seguradora, pode ser também
alguma previdência, enfim. No geral, pode colocar como banco aqui, que fica mais fácil de decorar. Mas uma lógica bem boa para vocês usarem para lembrar isso aqui é pensarem numa grande família. Infelizmente, essa não tem um taxista chamado Agostinho Carrara, mas ela vai ser o seguinte, ó. Pensem que nessa família tem um pai ou mãe, independente, um irmão mais velho e um irmão mais novo. Aí eles estão jantando, tudo normal, e aí a mãe ou o pai, vou falar mãe aqui para ficar mais fácil. A mãe, ela chega e fala, filho, pro filho mais velho, filho, lava a louça e deixa tudo ali no escorredor, não precisa secar. A mãe deu o conselho, falou, ó, taca no escorredor. O filho mais velho vai fazer o quê? Ele vai fazer exatamente o que ela disse, ele não vai inventar moda. Ele vai ali, lava a louça e deixa no escorredor. Aí o filho mais novo vai fazer o que ele quiser fazer. Mas se der ruim, se ele quebrar alguma coisa, quem é que vai cobrar ele? O irmão mais velho, porque depois a mãe vai dar porrada nos dois. Então, basicamente, essa é a lógica aqui da hierarquia. O órgão normativo ele vai aconselhar, geralmente é o órgão máximo ali. Enquanto isso, o órgão executor vai executar, enquanto isso, ele também vai supervisionar os operadores. Aqui eu fiz um diagrama bem facinho para vocês entenderem melhor. Aqui a gente tem o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo aqui do Sistema Financeiro Nacional. Por quê? Porque ele basicamente tem no guarda-chuva dele, como vocês estão vendo, o Bacen, que é o Banco Central do Brasil, e a CVM, que a gente já vai falar melhor deles, mas são os dois principais órgãos executores do nosso Sistema Financeiro Nacional. Enquanto que aqui vocês estão vendo que é uma parte mais secundária, né? Seguros privados e previdência complementar. Aqui para a CE, vocês vão estar muito mais se aprofundando aqui, ó, no Conselho Monetário Nacional, Bacen, CVM, e aqui no CNSP e na SUSEP, porque vocês já vão ver isso melhor, mas a SUSEP e a CNSP, eles não ficam só a cargo de seguros, eles também têm um guarda-chuva maior por baixo disso. Eles cuidam também da previdência complementar privada, enquanto aqui a Previc, ela cuida de fundos de pensão, entre outras coisas, mas a gente já vai ver isso. Vamos lá. O Conselho Monetário Nacional, que nem eu disse, ele é um conselho, ele não é um órgão executor nem nada, ele só vai aconselhar, e ele é formado por 3 membros, que vai ser o ministro da Fazenda, que antigamente era o ministro da Economia, mas agora é o ministro da Fazenda, que é o presidente desse conselho aqui, o ministro do Estado do Planejamento, ministro do Estado, Planejamento e Orçamento, e o presidente do Banco Central do Brasil. E só para fins de conhecimento, tá? Os conselhos, eles não são, como eu digo, uma coisa separada. Eles não têm patrimônio, eles não têm salinha só para eles, não tem nada. São um conselho que se reúne volta e meia e é isso. É diferente do que a gente vai ver depois, mas os conselhos são assim. Inclusive, quem assessora eles, faz ata da reunião e tudo, é o órgão executor deles. Aqui no caso do CMN, quem vai fazer isso é o Banco Central ou o Bacen, né? Eu vou falar Bacen, que é mais fácil. Mas, desde que eu falar Bacen, lembre que é Banco Central do Brasil. Enfim. Basicamente, o CMN é o órgão máximo do Sistema Monetário Nacional e, por isso, ele tem que conduzir o mesmo por meio de resoluções publicadas e anunciadas pelo Bacen. Lembra que o Conselho só aconselha, ou seja, fazer e não faz nada. Então, quem faz aqui é o Bacen. Ele disciplina o crédito em todas as suas formas. Ele propicia o aperfeiçoamento das instituições financeiras, instrumentos, zela pela liquidez. Vocês estão vendo que nenhuma coisa dessa, nenhuma função dessas é fazer. Ele conduz, ok? Ele disciplina, ele propicia, ele zela, ele faz e acontece menos fazer e acontecer de fato. Então, tudo que tiver a ver com executar ou fazer, não é com o conselho, muito menos o CMN. Aqui, o que é mais importante vocês lembrarem é esse primeiro, de conduzir, e aqui de disciplinar o crédito, porque muitas questões que eu já fiz perguntam aqui dessa parte da disciplina. Quem que disciplina o crédito? Quem disciplina o crédito é o CMN. Ele às vezes pode te enganar querendo botar o Banco Central ali no meio. E aqui conduzir também, muitas vezes a gente vai aparecer em simulados alguma coisa, por exemplo, ele conduz, ele leva, alguma coisa assim, vai ser também o CMN. Zela pela liquidez, todo mundo zela pelo melhoramento do mercado e solvência das instituições, basicamente. Mas o CMN também tem essa característica. E agora, a gente vai para o Banco Central do Brasil. Por favor, não, nas questões eles podem botar, tá? Banco Central do Brasil e Banco do Brasil. E só quem é burro consegue errar isso daqui, né? No caso eu, porque eu já errei isso aqui umas 3 vezes.
Enfim, ele é constituído por 9 membros, sendo que um é presidente e 8 são diretores. Todos são escolhidos ali pelo presidente da República, né? E o que acontece é que o mandato deles não é coincidente. Então, basicamente, o que acontece? O presidente da República, ele vai escolher os 9 membros do Banco Central do Brasil pro próximo presidente, e não para ele. Porque o que acontece? Troca a cada, se não me engano, é 1 ou 2 anos, 2 membros, no caso de 2 diretores, do conselho, e no último, se não estou enganado, no último, troca-se o presidente do Bacen. Então, o que acontece é, basicamente, ele vai escolhendo, o presidente ali da República, ele escolhe os membros, mas ele em si não vai governar junto deles todos, enfim. E aqui, diferente do CMN, ele sim tem patrimônio, o Banco Central tem ali o CNPJ dele com os seus itens, né, tem a personalidade jurídica dele. E a principal função dele é manter estabilidade de preço, é manter a inflação sob controle. Então, tudo que for derivado disso, manter a inflação sob controle, manter controle de preços, manter controle de IPCA, tudo isso é com o Bacen. Aqui são algumas funções dele. Aqui, o mais importante, eu diria que é emitir papel moeda. Alguém pode me dizer, Lucas, quem faz isso é a Casa da Moeda. Então, a Casa da Moeda faz isso quando o Banco Central manda. Então, efetivamente, quem emite é ele. A parte da Casa da Moeda, basicamente, só fazer ali o operacional. Mas quem decide ou não é o Banco Central. Aqui, autorizar e fiscalizar o funcionamento das instituições financeiras. Essa parte ela é bem importante para a gente enquanto pessoas físicas, porque, tipo, tudo que vocês estão vendo aqui, né, é uma coisa muito teórica, uma coisa puramente para a Serra. Mas tem alguns quesitos que é importante para a gente enquanto cidadão mesmo. Porque, por exemplo, aqui o Banco Central do Brasil, ele é o banco dos bancos. Então, quando tem problema em algum banco, com alguma, não digo desregularização, mas algum problema com prazo ou algo similar, geralmente tu quer chamar esse cara. Porque a lógica é, por exemplo, vamos supor que tu vai fazer uma transferência de custódia de um investimento teu de um banco para outro. E aí o banco fala, ok, a gente vai transferir em até 2 dias úteis para ti. Beleza. Aí tu vai lá, espera 2 dias úteis e não aconteceu nada. Tu tá no 3º dia útil, ainda não aconteceu nada. Aí tu, vai reclamar no banco, eles vão falar alguma coisa ali, mas não vai dar em nada também. Aí vocês vão fazer o quê? Vão na ouvidoria do banco. Mas vamos supor que não resolva. Às vezes não resolve. Vamos supor que não resolva ou não resolva a tempo hábil para vocês. Vocês vão falar com o Banco Central. Tem canais de comunicação, só procurar na internet, onde, se eu não me engano, o prazo para eles te darem uma resposta quanto ao teu problema é de 2 dias úteis. Basicamente, chamar o Banco Central é como ir no chefe do teu chefe e fazer uma reclamação. É basicamente isso. Então, os bancos morrem de medo de acabar fazendo isso aqui por algum motivo e realmente eles estarem errados. Então, essa é a utilidade desse conhecimento para a gente. É de, ok, a gente tem algum lugar, a gente tem algum órgão para recorrer quando o banco não está muito afim de ajudar a gente. Além disso, ele também concede e estabelece condições para o funcionamento das instituições financeiras, além de fiscalizar elas. Então, banco, corretora, distribuidora de valores imobiliários, tudo isso, quem fiscaliza é o Banco Central. Depois, quando a gente falar da CVM, a gente vai entrar um pouquinho mais nisso, mas basicamente, o responsável por fiscalizar todas as instituições financeiras no Brasil é o Banco Central. Sempre em primeiro lugar, ele vai estar lá. Ok? Ok. Aqui, depositário das reservas de ouro e controle das reservas internacionais, ele também é responsável, isso é importante, porque o Banco Central ele tem o controle de muita coisa, assim como as reservas de ouro e as internacionais, ele também tem a parte de emitir papel moeda, então ele tem controle de muita coisa na nossa economia e acaba sendo um dos principais órgãos ali que vai influenciar na nossa vida efetivamente. Aqui a CVM, ela é uma comissão que ela é vinculada ao Ministério da Fazenda, mas não está subordinada a ele, então ela não responde a ele, ela responde a si mesma. Assim como o Banco Central, ela também tem o seu patrimônio, tem a sua personalidade jurídica aí, né, podendo atuar com os seus próprios itens e tudo mais. Ele basicamente é tamanho menor, tem só um presidente e 4 diretores. Mesma história também, é escolhido pelo presidente da República, é aprovado no Senado, só que aí ele não vai governar ao mesmo tempo que o presidente da República. E, além disso, ela é responsável por fiscalizar, né, a Comissão de Valores Mobiliários, ela vai fiscalizar os valores mobiliários. O valor imobiliário, em bom português, é tudo
que depende de um IPO. O que é um IPO? IPO é uma sigla, mas basicamente é a oferta inicial de algo. Como assim? Vamos supor, por exemplo, que eu tenho uma empresa, ok? Ok, abri, a empresa virou MEI, aí virou sociedade limitada, foi crescendo, foi crescendo. E aí ela virou uma SA, uma sociedade anônima. E aí eu quero botar ela na bolsa para ofertar ações, para pegar debênture, para fazer acontecer. Ok, para fazer isso, mesmo que a minha empresa exista, eu tenho que fazer uma abertura de capital, ou IPO, também chamado assim, para poder jogar as ações no mercado primário. Pessoas vão comprar, pessoas e organizações vão comprar, e aí eu começo a ter ações circulando na bolsa. Então, tudo isso, toda essa abertura de capital é o IPO, e todo valor imobiliário começa num IPO. Aqui, então, CDB, LCI, LCA, RDB, nada disso, título público federal, muito menos, não vai ser valor imobiliário, porque ele não depende disso, é produto bancário, tá? CDB, LCI, LCA, tudo é produto bancário. Título público federal obviamente, o título público federal, não tem muito o que explicar aqui, por enquanto. E debenture é meio pega-ratão, ela é valor imobiliário, porque tu precisa conseguir fazer a abertura ali da debenture para poder captar o recurso dela. Caso alguém não saiba o que é debenture, a gente vai ver no módulo 3, tá? Na aula 3. Mas já resumindo, debenture é basicamente o seguinte: vamos supor que uma empresa ela tem uma dívida de 1 milhão. Ela tem a dívida de 1 milhão de reais. Ela vai emitir um título, que é a debenture, onde ela vai pagar tal rentabilidade, que nem renda fixa, uma rentabilidade X, e quem quiser pode pegar essa rentabilidade aí, né? Pode pegar essa aplicação. No momento que a pessoa faz a aplicação, manda o dinheiro para a debenture, o dinheiro vai ir para a empresa que emitiu ela. E aí ela vai pagar essa dívida. Porque basicamente ela está sacrificando um dinheiro de curto prazo pelo de longo. Ao invés dela pegar, por exemplo, 1 milhão e te pagar no outro dia 1 milhão e 200 mil, ela vai pegar 1 milhão e vai ir te pagando com um jurinho bacana ao longo do tempo. Então ela está priorizando conseguir capital de giro logo para depois conseguir te pagar aos poucos. São funções da CVM, estimular a formação de poupança. E essa poupança aqui não é a caderneta, tá? É poupança no sentido de guardar dinheiro, de juntar dinheiro. E essa aplicação em valores imobiliários, então a CVM está numa vibe muito de, investe aqui na bolsa com a gente, é mais ou menos isso, que é isso que quer dizer, estimular a formação de poupança e essa aplicação em valores imobiliários. Proteger os investidores de valores imobiliários contra emissões irregulares, atos ilegais. Aqui entra uma parte bem bacana da CVM, que ela é meio, como é que eu explico isso? Não é que ela é uma polícia no mercado de capitais, mas ela se aproxima bastante disso, porque basicamente qualquer ruim que dá é meio que ela é a pessoa não, né? É o órgão a resolver. Tanto é que quando vocês veem, por exemplo, algum influencer ou alguém por aí falando de algum ativo, e no final ele fala, lembrando que isso não é uma recomendação, é porque esse cara tem medo dessa comissão aqui, basicamente. Porque depois o ruim que isso aí dá não está escrito. Mas, enfim, ela tem poder para investigar, intimar, suspender, proibir, punir, entre muitas outras coisas, as companhias abertas. E aqui entra uma parte muito legal também, que é o seguinte. Como eu disse antes, o Banco Central do Brasil é quem vai efetivamente fiscalizar instituições financeiras como corretoras, bancos, etc. Porém, o fato é, nas companhias abertas, além do Banco Central, também a CVM fiscaliza. Por quê? Porque a companhia aberta, ela tem valores imobiliários, ela tem ações, ela fez um IPO para abrir ações no mercado. Também pode ter debênture. Então, ela é responsável por isso. Corretora, a mesma coisa. Sempre se perguntarem, quem fiscaliza a corretora tal? E aí só tem uma opção para escolher, e vocês estiverem entre Banco Central do Brasil ou CVM, geralmente a resposta é Banco Central, porque a CVM cuida da parte de valores mobiliários. Já o Banco Central cuida da parte institucional, cuida da instituição como um todo. Então, quem fiscaliza em primeiro lugar é o Bacen, mas em segundo lugar é a CVM para corretoras e bancos que são companhias abertas, né?
Aqui é importante dizer também que é sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal. Então, em bom português, tu tá respondendo por elas, mas tu não vai ter nenhuma responsabilidade no cartório civil, no... Me fugiu o nome agora da palavra? No juízo civil? No juízo civil. Basicamente, a CVM ela tem muito poder punitivo, tá? Ela pode suspender ali um cargo ou habilitação. Basicamente, se tu tiver zaralhando com a tua certificação do mercado, ela pode se encortar. Se tu é tipo um CPA 20 e tá fazendo recomendação, sim, ela pode suspender ali o teu CPA 20, tu não tem mais. Ela pode inabilitar também só temporariamente, mas assim, o máximo de 20 anos, em 20 anos tu já perde muita oportunidade de emprego, né? Pode suspender ou cassar também a autorização ou registro. E aqui eu escrevi errado, perdão, eu vou arrumar isso aqui antes de mandar o slide. Alguém me lembra, por favor. E também pode suspender a negociação de algum valor imobiliário ou decretar recesso na Bolsa de Valores. Basicamente, esse recesso aqui, quando tem quedas muito bruscas na Bolsa como um todo, ela acaba fechando naquele dia, naquela hora. Pode ser, tipo, por exemplo, hoje em dia a Bolsa fecha às 5, mas pode ser, sei lá, meio-dia. Se teve uma queda muito brusca, ela fecha ali e só abre no outro dia. Quem é responsável por isso é a CVM também. Aqui já é a parte da punição, como é cobrado isso aqui, né? Aqui é decoreba, aqui não tem o que fazer. Basicamente, ela pode emitir advertência, mas também uma multa que pode ir em 50 milhões, dobro do valor da emissão ou operação irregular, ou 3 vezes o montante da vantagem obtida ou perda evitada, né, por causa de um ato ilícito que a empresa venha a fazer. Além disso, é importante dizer uma coisa. Deixa eu só ver aqui. Tá, já vai ser a SUSEP. A CVM, ela geralmente perguntam, a CVM protege as companhias abertas, porque ela fiscaliza as companhias abertas, ou o investidor? Ela sempre protege o investidor. Ela fiscaliza a companhia aberta para a companhia aberta não querer crescer o olho em cima do investidor. Essa é a lógica da CVM. Então, se vocês virem alguma questão, a CVM tem como função proteger as companhias abertas? Não, ela protege o investidor. A SUSEP é uma superintendente, é a superintendente de seguros privados, né, sendo composta de um superintendente e 4 diretores, e ela é basicamente o executor do Conselho Nacional de Seguros Privados, como eu disse antes, mas ela, além dos seguros que ela fiscaliza, né, das seguradoras, ela também fiscaliza a Previdência Complementar Aberta, que é aquela parte do PGBL, do VGBL, aquela parte de previdência que geralmente o pessoal pega em banco. Então, isso aí geralmente está incluso aqui na Previdência Aberta. A gente vai ver mais Previdência Complementar Aberta na aula 5, na aula 5, mas aqui já vocês fiquem espertos que quem monitora essa parte toda e fiscaliza é a SUSEP. Aquela basicamente autoriza como é que vai ser constituído e organizado as sociedades seguradoras. Então, o Bacen e a CVM cuidam das instituições financeiras, a CVM das, né, corretores, instituições financeiras de capital aberto, e aqui a SUSEP vai cuidar das seguradoras, e também da movimentação e liberdade de bens, reservas e valores da reserva técnica ali dela. Porque os seguros, não existe só o seguro, tá? Existe seguro, resseguro, tem o resseguro do resseguro, que eu não lembro o nome formal agora, mas também existe. E antes que alguém se pergunte o que é um resseguro, é literalmente um seguro para um seguro. É meio doido, mas é literalmente isso. A Previc, essa aqui é a que menos cai na serra, sendo bem sincero, acho que eu mal vi aqui no meu período estudando. Ela também, mesma organização, aqui ó, um superintendente e 4 diretores, mesma organização, mas a mudança aqui é que ela cuida da previdência complementar fechada, tá? O que seria a previdência complementar fechada? Ela é basicamente uma previdência, por exemplo, é um fundo de pensão, é ali aquela parte onde geralmente a empresa dá uma previdência para o seu funcionário, ou então para o sindicato, né? Se tu trabalha no sindicato, tudo essa parte é a Previc que vê, essa é a parte fechada. Ela cai muito pouco, porque é uma coisa que não acaba acontecendo tanto no nosso cotidiano, né? Acontece muito mais de, tipo, alguém vir aqui e querer fazer um PGBL, ou então, eu não estou desacreditado do INSS, vou fazer uma previdência para mim. Geralmente cai mais aqui na Serra, e também aqui é mais interessante de se estudar, porque aqui de fato tem opção de fazer ou não, e de como tu quer montar a tua.
Enquanto que aqui, geralmente, quem vai te dar isso, né, vai ser ali uma empresa associada a sindicato, vai ser um fundo de pensão, vai ser outra dinâmica. Aqui a gente tem as instituições financeiras, que é basicamente, né, os bancos que a gente bem conhece. É ali o Banco do Brasil, o Santander, Bradesco, Itaú, Banrisul, infelizmente, etc, etc. E aqui tem uma classificação que é o seguinte, ó. Tem uma coisa que a gente chama de banco múltiplo. O que é um banco múltiplo? É um banco... Ai, meu olho. É um banco que ele tem várias carteiras dentro dele, então ele tem ali uma carteira de crédito imobiliário, ele tem uma carteira de banco de investimento, ele tem uma carteira de crédito de não sei o que, ele vai ter várias. Vai ter crédito de desenvolvimento, etc. Porém, o banco múltiplo é o seguinte, geralmente o que vocês veem normalmente em bancos, eles já são bancos múltiplos, tá? Como, por exemplo, Banco do Brasil, Itaú, Santander, todos são bancos múltiplos já. Eles têm tanto várias carteiras ali dentro, quanto banco comercial, banco de investimento. E o que faz um banco múltiplo ser um banco múltiplo? Como eu disse, ele pode ter várias carteiras, mas tem duas que são obrigatórias dele ter. Ele precisa ter para poder ser chamado legalmente de banco múltiplo. E não tem como fugir disso, que são as duas principais que a gente estuda para a CE, que é o banco comercial e o banco de investimento. O banco comercial é a parte do banco que todo mundo conhece, acredito eu, seja ele público ou privado, né? Que tem aquela parte ali de, por exemplo, tu pega um empréstimo, tu pega talão de cheque, tu pega cheque especial, tu pede cartão de crédito, tu tem CDB, tem LCI, tem LCA. Toda essa parte aí é o banco comercial. Lembrando que aqui, ó, isso é de suma importância, vocês decorarem, porque é a principal diferença entre os dois. É que o banco comercial, ele tenta financiar o comércio, indústria, pessoas, né, no curto e médio prazo. O banco de investimento, como a gente vai ver daqui a pouco, ele financia a médio e longo prazo. Então, vocês veem que começa a diferença por aí. Aqui nele, que nem eu falei, vocês podem fazer depósito à vista, que é o famoso depósito, não tem muito o que falar. Conta corrente, talão de cheque também é só ele. Banco de investimento não pode ter conta corrente, outra carteira pode ter, só banco comercial. E basicamente as funções dele são as clássicas, né? Que nem eu botei abertura aqui, agora que eu vi. Tá errado também, eu tenho que rever esse slide. Mas ele basicamente tenta captar recursos através de depósito à vista e fazer essa intermediação financeira, como eu disse lá no começo da aula, do agente superavitário e do agente deficitário. E agora vamos para o banco de investimento, que esse aqui é um pouquinho mais complicadinho, mas peronomútil. Como eu disse, a principal diferença é que ele capta recursos ali para o médio e longo prazo. Ele não vai ter conta corrente, ele não emite talão de cheque, como o banco comercial, não vai ter cheque especial, nem nada disso. A principal função do banco de investimento é, além de captar recursos de depósito a prazo aqui, né, ele intermedia operações financeiras grandes no mercado, por exemplo, um IPO. Então, a empresa chega num banco comercial, desculpa, uma empresa chega num banco de investimento e fala, eu quero fazer um IPO. E o banco de investimento vai ser responsável por fazer toda essa intermediação, essa burocracia. Então o banco de investimento e vai abrir a empresa? Não, a empresa está abrindo capital na bolsa. Quem está intermediando o banco de investimento, mas quem está abrindo o capital é a empresa em si. Ela também pode intermediar debêntures, o que é bem importante. Então, toda empresa que quer constituir debênture tem que ser intermediada por um banco de investimento, que é justamente essa parte da carteira que é tão importante nos bancos múltiplos. E também elas podem distribuir valores mobiliários, assim como as ações, né? Tu vai abrir um IPO, tem que distribuir ações. Então, o banco de investimento pode fazer isso também. O banco de investimento pode fazer mais coisas, tá? Ele pode fazer administração de fundos de investimento, ou seja, ele pode fazer ali o controle de recursos de terceiros. Ele pode fazer um monte de coisa a mais, mas esse aqui é o principal. Mas lembrem bastante disso também que eu falei agora, do controle de recursos de terceiros, quando eles gerenciam algum fundo de investimento, quando eles gerem algum fundo de investimento. O banco múltiplo, para ele poder ser chamado, como eu disse antes, de banco múltiplo, ele tem que ter uma das duas carteiras de banco comercial ou banco de investimento, ou as duas também, ele pode ter sem problema nenhum. E como o banco múltiplo ele tem várias carteiras dentro dele, ele naturalmente vai ter o CNPJ do banco múltiplo como um todo
E CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, para quem não sabe, é basicamente o cadastro que a empresa existe. E o banco múltiplo, além de ter o CNPJ dele, para cada carteira de banco comercial, banco de investimento, banco de crédito imobiliário, tudo, ele vai ter um CNPJ diferente também. Ah, Lucas, mas se ele tem que publicar um balanço, o que, é que ele faz? Ele vai só publicar um balanço patrimonial consolidado com todos os CNPJs. Ele não tem que fazer um balanço por vez. Ele pode fazer só de um, que é o que acontece efetivamente. Ele faz só de um banco, que é ele mesmo, com todas as carteiras dentro, para já simplificar a vida de todo mundo ali no operacional. Além disso, é importante lembrar que dentro das carteiras, a de desenvolvimento em específico, ela só pode ser operada por banco público. Então, é só ela, tá? Todos os outros podem ser operados por banco privado, mas a de desenvolvimento em específico tem que ser banco público. Como se fosse um BNDES da vida. Não sei se alguém não sabe, se alguém não souber o que é BNDES, me fala, tá? Mas é como se fosse um BNDES da vida, a cadeia de desenvolvimento. Por isso que só pode ser operado por banco público. E aqui, gente, a aula basicamente não acabou ainda, mas como eu não tenho tanto tempo para me aprofundar mais, né, no conteúdo, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar sempre para vocês no último slide sugestões para vocês continuarem estudando aquele conteúdo. Então, por exemplo, agora a gente está em Sistema Financeiro Nacional, né, módulo 1. Aqui são bons pontos de continuidade para vocês terem. Então, vocês viram o conceito básico de instituições financeiras ali, aqui da hierarquia do Sistema Financeiro Nacional. Vocês viram aqui o básico. Vocês querem expandir. Eu recomendo que vocês olhem esses assuntos. Eu vou dar uma resumida em cada um deles aqui, para vocês terem uma noção de por onde vocês querem ir depois. Claro que tem outros vários assuntos que dá para botar aqui, mas eu tentei botar os principais. O COAF, ou Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ele é basicamente o conselho responsável por combater a lavagem de dinheiro e prevenção ao terrorismo. Tá? No caso, ele não combate a prevenção ao terrorismo, né? Ele quer prevenir o terrorismo. Então, basicamente, toda vez que um banco, por exemplo, ele nota uma movimentação estranha de um cliente, ele olha assim e fala, putz, tem coisa aí, o cliente está sacando, está fazendo 20 saques de 10 mil cada em dinheiro. Ih, tá estranho isso aí. Ele vai comunicar quem? Vai comunicar o COAF. Claro que tem medidas para isso, não vai comunicar o COAF de graça, mas tem uma coisa que é meio conhecida para quem já estuda na SEA, que é o seguinte. Quando tem a suspeita de lavagem de dinheiro, se tu não informa o COAF e tinha esse conhecimento, quanto banco, tá? Um banco, eu digo, não uma pessoa física. Mas enquanto tu ali, enquanto banco, enquanto um funcionário do banco, tu viu essa movimentação suspeita acontecer e não comunicou o COAF, podem te dar uma investigada depois, podem questionar um pouco ali a tua ética depois. Agora, se tu informou, mesmo que de fato não estivesse acontecendo nada, tu não tem nenhum prejuízo por isso, porque tu vai estar sendo contabilizado como se estivesse visando a prevenção da lavagem de dinheiro. Então, pro COAF, tu tá fazendo tudo certo, não fez nada de errado. É claro que nem toda operação que envolve dinheiro físico é lavagem de dinheiro, né? Pelo amor de Deus. Todo mundo conhece uma loja aí que funciona há 10 anos e não viu um cliente na vida. E provavelmente tem lavagem de dinheiro ali no meio. Mas tem outras coisas aqui que são bem interessantes, como, por exemplo, itens de luxo que são usados para lavagem de dinheiro, pinturas também que são usadas, itens que o valor é subjetivo. Por exemplo, uma pintura... Sabe aquelas pinturas, assim, que é... O cara pega um pincel, dá 3 jatos de tinta, assim, e pronto, ele diz que vale 1 milhão? Então, não tem como eu bater o olho nisso e falar, com certeza vale 1 milhão. É um valor subjetivo. Então, é muito fácil chegar e comprar ela por 5 milhões e, na verdade, estou fazendo lavagem de dinheiro. Então, o fato é que tem certos itens, tem certos mercados que é mais suscetível a operações serem lavagem de dinheiro. Aqui, a parte de lavagem de dinheiro, por si só, é complementar ao COAF. Um está junto do outro aqui. Eu recomendo estudar os dois juntos, porque um vai ajudar bastante o outro. A Anbima, que é responsável por ter a certificação da SEA, por realizar a prova, por emitir o certificado para vocês depois. Basicamente, ela é como se fosse, versão resumida, como se fosse um sindicato para quem trabalha ali no mercado financeiro e de capitais.
Então, o que acontece? A Anbima, ela é basicamente o órgão autorregulador principal do mercado financeiro. Então, sempre que falarem autorregulação, estão falando da Anbima, tá? Toda vez que é autorregulação, é Anbima, não tenho o que dizer. Além disso, a Anbima também divulga códigos de, por exemplo, distribuição de produtos de investimento, de código de ética, por aí, códigos para auxiliar quem faz parte dela, quem é membro da Anbima, de como ir levando a parte do modus operandi ali da empresa. Distribuição de CDB, como é que é o correto a se fazer? Vai estar lá no código dela também. E a Anbima, ela não é obrigada a participar, tá? Mas basicamente todo mundo participa, assim. Todo mundo que eu digo são bancos, tá? Banco do Brasil, Santander, tudo participa da Anbima, basicamente. Porque eu sempre falo Banco do Brasil, Santander, mas os bancos famosos, bancões mesmo, Itaú, Santander, Bradesco, tudo faz parte da Anbima e por isso eles acabam acatando as regras dela. E aí, no caso de, né, ter algum tipo de desacato, algum tipo de violação, ali a pessoa ou a instituição é punido com, obviamente, afastada da Anbima, tem advertência pública e multa, se não me engano. Reclusão acho que não tem, mas tem ali multa para ser paga. Porque quem faz parte da Anbima, quando a Anbima, por exemplo, emite uma nova, um novo código, um código de conduta ética na divulgação de produtos do agronegócio ou algo do gênero, é basicamente quem é associado a ela tem que cumprir. Não tem escolha de não cumprir. Precisa cumprir. Enfim, o ASG ou ESG, ASG em português, tá? Que é Ambiental, Social e Governança, e o ESG é em inglês, que é Environmental, Social e Governance. É basicamente um conjunto de modelo operacional que visa o quê? Visa uma melhor qualidade de vida para a sociedade, visa como é que eu explico isso? Uma melhor operacionalidade para o meio ambiente, ou seja, um modelo de negócios mais sustentável, e também visa ali uma governança melhor, por exemplo, uma governança mais diversificada, com mulheres negras, pessoas trans, etc, etc. Então, por exemplo, um exemplo de empresa ESG, que tem uma atitude ESG, por exemplo, eu não vou lembrar o nome agora da empresa, que era uma siderúrgica, que ela pegou, ela tinha a sede dela perto de uma comunidade, e basicamente eles pegaram, estavam sem pessoal, eles ofereceram um curso técnico em siderúrgica para o pessoal dessa comunidade, e quando eles terminaram o curso, eles basicamente empregaram todo mundo que passou dentro da empresa. Então eles ajudaram a comunidade ao mesmo tempo que conseguiram empregados novos. Ou seja, isso é um exemplo de ESG, vocês estão ajudando alguém na sociedade por meio de uma ação da empresa. Ou também aquelas palestras tipo, empoderamento feminino, esse tipo de coisa também classifica ali como ESG. Já a parte sustentável, né, a parte ambiental, vocês estão ligados do que não usar tanto, não desmatar tanta árvore, não poluir rios, não fazer mal às criaturas do planeta, etc, etc, essa parte toda. E crimes contra o mercado financeiro, aqui tem vários, tá? Mas os dois principais que eu recomendo vocês estudarem, e isso aqui até para conhecimento geral, tá? Nem necessariamente para ser, é insider trading e front running. O que é cada um? O insider trading é o seguinte: imagina só que tu é um diretor, então dos 10 diretores da Disney, por exemplo. E aí eles, vão fazer um novo Vingadores, só com outros personagens e tal. E aí tu pensa, putz, vão anunciar o novo Vingadores, as ações vão lá para cima. E aí, antes dessa informação ir ao ar para todo mundo, ela virar pública, tu vai lá e fala para esposa, filho, tio, tia, avó, avô, melhor amigo, amante, namorado, para todo mundo, tu vai lá e fala, compra ações da Disney. E aí todo mundo vai comprar e as ações vão subir por causa que todo mundo gosta de Vingadores. Beleza. Tu acabou de cometer um crime, que é basicamente tu divulgou uma informação que não poderia, tu basicamente fez um monte de gente se beneficiar com isso, onde não poderia, tu incluso. Então, é isso que é o insider trading, informação interna sendo usada em benefício próprio ou de terceiros também. Então, tem também, se tu é, por exemplo, uma ação de investimento e tem essa informação privilegiada e usa ela dessa forma, tu também está cometendo um crime, mesmo que tu use na carteira de um cliente. O cliente não está cometendo um crime, mas se tu fez em nome dele, tu está cometendo um crime.
Informação privilegiada em si não é crime, tipo, tu tem informação privilegiada, não é. O problema é tu usar ela de forma indevida. Esse é o problema, é isso que caracteriza o insider trading. E o front running, ele é bem semelhante, mas a diferença é que é o seguinte, ó. Vamos supor que tu opera com ordens, né? Tu é um consultor ou tu é um assessor, enfim, e tá operando com ordens de clientes. E aí um cliente teu, ricaço, assim, velho da lanche, entendeu? Ele chega e fala, ô, me compra aí 100 milhões em ação do Banco do Brasil. Aí tu pensa, putz, 100 milhões numa tacada só vai fazer o negócio subir, né? Aí o que que tu faz? Ao invés de comprar para ele primeiro, tu vai falar para ele assim, não, meu senhor, o negócio é o seguinte, o sistema aqui tá dando pau, mas eu já compro pro senhor, tá? E o sistema não tá dando pau nada. Tu tá comprando para ti antes, ações do Banco do Brasil, e depois vai executar a ordem dele. Quando a ordem dele for executada e ele conseguir 100 milhões em ações do Banco do Brasil, tu vai vender com lucro e vai ter ganhado uma grana. Isso também é crime, e no caso é front running. É quando tu corre na frente do cliente já sabendo a ordem que vai acontecer. Então, é basicamente assim que acontece o crime. Tem outros, tem spoofing, tem layering, tem uma variedade, mas esses dois aqui, para a SEA e para a vida também, são os principais de serem cometidos. E acho que é isso, pessoal. Não tem muito mais o que eu possa falar aqui. Só irei me estender desnecessariamente. Mas é isso, alguma dúvida, sugestão? Eu sei que eu falo rápido, tá? Mas é porque uma hora só é meio pouco, então eu tenho que dar meus pulos aqui para me virar nos 60. Da minha parte não tem nada, não. Perfeito, não deixa eu só ver o chat aqui do pessoal, se ninguém mandou nada. Perfeito. Beleza, então se todo mundo entendeu, gente, é isso. Só uma coisa, gente. Para quem ainda não sabe usar direito a HP12C, tá? Vejam a videoaula que eu botei lá no o link no grupo, porque agora aula 2 a gente vai precisar saber isso e eu vou, basicamente o que eu vou fazer é, eu vou tacar a aula mais rápido entre aspas, né? Já considerando que todo mundo vai entender o que eu vou falar, entendeu? Então vejam a aula da HP12C para ter uma noção e não ficarem tão perdidos ali. É natural ficar perdido no começo, porque isso aqui é um conteúdo complexo, não tem como fugir. Mas para diminuir essa perdidão aí, vocês assistam ali a aula para ter uma noção de como é que ela funciona já. Deixa eu só terminar aqui a gravação. Cadê?